Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que dá sempre voz e vez às novas gerações, e da Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br, a sua plataforma com conteúdos de gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, os nossos 7 princípios. E hoje nós temos, aí todo mundo vai rir e falar, lá vai a Marina falar que tem um convidado especial, mas sempre tem convidados muito especiais. Nós vamos receber a Jéssica Pereira. Jéssica, tudo bom com você? Tudo bom, Marina? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eba, que alegria! De onde você está falando? Estou falando de São Paulo hoje. São Paulo, muito bom. Bom, gente, vou contar para vocês em linhas gerais, são linhas gerais super densas, inclusive, a trajetória da Jéssica, e já adianto que ela é muito precoce, sempre foi, né? Já nasceu precoce. Bom, a Jéssica Pereira é gerente júnior de admissões na Lala, Academia Latino-Americana de Liderança. A Jéssica já vai contar para a gente o que é Lala também. E gestão de projetos, inovação e aceleração de negócios. É especialista em gestão de projetos e inovação pela The University of Akron e tem um MBA em gestão de negócios com ênfase em gerenciamento de projetos pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Tem formações em ferramentas de advocacy, avaliação de impacto social, metodologias ágeis e implementação, tudo que está na moda hoje, hein, Jéssica? No mundo corporativo, eu não diria que é moda, tudo que é fundamental hoje para um bom gestor. Sem contar que tem graduação em Direito, tem 9 anos de experiência no setor jurídico, bem como 5 anos de experiência em gestão pública, fazendo parte da rede Alumni Vetor Brasil. É cofundadora da Actum e idealizadora da Movimenta. E para completar, como se fosse pouco, faz parte das redes de líderes Women Deliver, Valuable Young Leaders e Gerando Falcões. Uau, Jéssica! Quanta história boa aqui para contar, hein? Nossa, bastante coisa mesmo. As pessoas se assustam um pouquinho com tudo isso às vezes. Tão jovem e tanta história para compartilhar. E que bom que você está aqui com a gente para inspirar um monte de gente. Bom, o começo do nosso programa é sempre aquele tradicional ping-pong para a gente fazer um aquecimento da nossa conversa. Então, já vou lançar para você, em uma palavra, o que significa gentileza. Quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Acho que para mim, gentileza é a empatia que se transforma em ação, né? É quando transborda. Que bonito! E uma pessoa muito gentil que eu conheço é o Marcelo, meu diretor da Lala, e ele é uma pessoa realmente que ele tem esse olhar muito empático que ele transforma em cuidado com outras pessoas. Aí, Marcelo, ó, só um abração para você. Conheço o Marcelo, figura queridíssima. Que bonito. E o que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? A generosidade para mim é doação, é realmente dessa entrega, né, de um para o outro. E um exemplo muito grande que eu tenho de generosidade é da minha família, o meu irmão, que é o Paulo Júnior, que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Paulo Júnior. Então, um abraço para o Paulo Júnior também. Na prática, dar, receber, ressignificar, contribuir e como isso marca a nossa vida e marca a vida das pessoas ao nosso redor também. Então, conta pra gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou sua vida. E um gesto de gentileza que você praticou e que certamente marcou a vida de alguém. E o exemplo que eu tenho é justamente da pessoa que eu citei, o Marcelo, na minha primeira entrevista de trabalho para trabalhar na Lala, foi uma das primeiras vezes na vida que eu fiquei muito emocionada enquanto eu contava a minha trajetória. E eu literalmente chorei na entrevista, assim, de uma forma muito, muito contida, mas eu fiquei tão emocionada que realmente eu comecei a ficar muito emotiva. E o Marcelo foi super gentil comigo, me deixou muito segura e falou: calma, respira, tá tudo bem, isso não é um problema, porque eu comecei a ficar achando que isso fosse me atrapalhar na entrevista, né? E no final deu tudo certo, porque eu acabei passando na entrevista, hoje faço parte da Lala, mas eu não esqueço esse olhar empático que o Marcelo teve comigo nesse momento. E algo que você tenha praticado. Eu acho que também é no mesmo caminho, assim, de como eu expresso para as outras pessoas o que eu vejo nelas. Então, eu tento realmente transformar essa gentileza em ação, sempre demonstrando para elas o que eu vejo
e aumentando essa confiança dos meus amigos, das pessoas que estão em contato comigo, reconhecendo esses superpoderes que eles têm também e transmitindo isso adiante. Adorei superpoderes. Tem gente que chama de hard skills, né, aquelas habilidades básicas, né, daquele conhecimento básico. Uns chamam, né, uns acrescentam as soft skills e as competências socioemocionais estão nas soft skills. E a gente usa o conceito de powerful skills ou competências superpoderosas para falar dos nossos 7 princípios também. Muito bom. Agora, no campo da generosidade, um gesto de gentileza que você recebeu e um gesto de gentileza que você praticou e que fizeram a diferença aí na sua vida. Falando em generosidade, também tem um exemplo do meu irmão, da minha família. Eu acho que foi um processo para eles se adaptarem a eu trabalhar com impacto social na ponta, na comunidade. E recentemente, quando eu estava no Acre, eu fiz uma ação presencial, né, da minha ONG para atender no bairro que eu cresci. E a minha família me ajudou. Então, meu irmão me ajudou levando cadeira, mesa. A minha cunhada, minha mãe, passaram algumas horas comigo fazendo companhia e atendendo o público junto comigo. Então, eles doaram esse tempo deles comigo, doaram essa atenção e é uma coisa que recentemente me marcou muito. E um gesto de generosidade que eu pratiquei, eu acho que também vai na mesma linha, porque antes eu achava que para ser generosa eu tinha que doar dinheiro, né? Eu sempre pensava, quando eu tiver dinheiro eu vou ser generosa, eu vou doar as coisas. E quando eu descobri que voluntariado era, né, esse trabalho e doação também, eu comecei a ver esse voluntariado como uma doação, como uma generosidade que eu também fazia para os outros. Recentemente, um exemplo que eu tive nesse sentido de generosidade foi a minha amiga que estava procurando um emprego e ela estava com muita dificuldade, assim, de fazer o currículo, de colocar no papel as coisas que ela fazia. E eu fiz isso para ela, assim, eu peguei tudo que eu via de qualidade, do resultado das entregas dela, toda a paixão e todos os impactos que ela gerava, eu coloquei no currículo dela e mandei para ela, e ela ficou super agradecida e super emocionada com esse gesto. E foi uma coisa que para mim foi muito gratificante também. Que inspirador, né? O doar do se voluntariar. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se as pessoas elas tivessem mais respeito por quem o outro é de fato, né? Não simplesmente pelo que o outro deveria ser, pelas nossas expectativas, mas por quem ele realmente é. Respeitar essa individualidade. Muito bonito e muito sério isso, né? A gente sempre projeta no outro o que a gente gostaria que o outro fosse e ignora muitas vezes e fica bravo e se frustra nessa expectativa de que o outro se encaixe no que a gente quer. Muito bom. E a gentileza e a generosidade têm o poder de Elas têm o poder de unir as pessoas em um mesmo propósito. Estou amando isso aqui. Estou anotando tudo. Eu falo que é o meu pós-doc aqui, de tanta informação maravilhosa. Anualmente, eu sempre falo recentemente, é que a gente faz essa pesquisa o tempo todo, a pesquisa chamada 3 Coisas que eu quero melhorar no mundo. Então, nós estamos na 3ª temporada aqui do nosso programa, do nosso programa, indo para a 4ª edição da pesquisa 3 Coisas que eu quero melhorar no mundo. E já quero te ouvir de antemão, logo de início, assim, quais são as 3 coisas que você, Jéssica, gostaria de melhorar no mundo? Eu acho que para além de causas, assim, tem várias causas que eu sou apaixonada, que é até difícil às vezes escolher em uma para trabalhar. Então, eu não mudaria as causas, eu mudaria as ferramentas que a gente utiliza. E para mim seria realmente utilizar mais a empatia, o respeito e a própria gentileza. Acho que se a gente fizer isso, a gente consegue resolver muitos dos problemas que a gente tem no mundo hoje. Foi direto, empatia, respeito, gentileza como ferramentas ao invés de olhar para as causas. Muito interessante, porque muitas vezes a gente vai brotando causa a causa e depois não sabe nem como lidar. E já já vou te perguntar mais sobre isso. E agora chegou o momento disso, inclusive. Bom, já fizemos nosso aquecimento, agora vamos mergulhar nas perguntas. E você me contou que já nasceu uma empreendedora social. Gente, não é lindo isso? Já nascer uma empreendedora social. Na verdade, uma empreendedora social precoce. Então, você nem estava entendendo ainda como o mundo funcionava, mas já estava preocupada em captar como eram as estruturas, entender as regras da sociedade, ou seja, já veio querendo mudar o mundo, transformar a realidade, especialmente a questão da desigualdade social. Como é que isso tudo começou, né? Em que ambiente você cresceu? Quais foram as suas inspirações? Curiosa para saber aqui.
Então, eu nasci num ambiente de vulnerabilidade socioeconômica, né? E o que isso significa? A gente tinha desafios para manter uma renda familiar. Então, eu trabalho ajudando os meus pais desde os 7 anos de idade, mas por outras vieses, né? Por questões mais acadêmicas, digamos assim, eu tinha contato com outras realidades mais privilegiadas. Então, por ser mais avançada na escola, eu ganhei bolsa de estudos, e eu tinha muito contato com essas duas realidades muito distintas para mim. E acho que isso me gerou muitos questionamentos, né, do porquê a gente precisa fazer isso, do porquê a nossa realidade é assim e de outras pessoas não é, e como que as pessoas chegaram nessas estruturas sociais. E eu acho que um dos maiores privilégios que eu tive na infância foi ter esse prazer, esse conhecimento, esse gosto por leitura muito cedo, e ter acesso aos livros. Então, assim, o meu maior interesse, assim, meu hobby era ir para a biblioteca pública, pegar livros diversos que me inspiravam. Então, eu acho que eu passei muito tempo lendo livros de líderes mundiais e gente assim que fazia coisa grandiosa, e isso me marcou muito profundamente. Por um tempo, assim, até no sentido de como fazer transformação, né? Eu não era esse homem líder, presidente ou pessoa que vai mudar o mundo, não tem todas as ferramentas. Então, como eu, uma criança, né, do interior do Acre, vai conseguir fazer isso. Então, acho que eu fui aprendendo um pouquinho com essas habilidades, com esses exemplos muito, muito grandes, e tudo isso deixou em mim plantar essa sementinha do será que eu posso fazer mais, né? Será que eu posso entender essas situações e posso atuar nelas um dia para resolver esses problemas? E quando eu era criança parecia que era muito possível. Não, mas tudo foi possível. Dá para ver que é tudo possível. Interessante essa sua fala da leitura. Hoje todo mundo quer achar o líder no TikTok, alguém que transforme o mundo em 30 segundos, e eu tenho certeza de que você leu biografias super extensas de pessoas que têm toda uma construção para alcançarem determinado patamar, para fazerem mudanças, para serem uma inspiração, que não foi uma coisa assim de uma dancinha assim, né? E pronto, né? Uma fala rápida e tá feito, né? É interessante esse tempo de maturação e como as coisas mudaram hoje, entender quem era o líder e quem é o líder. E aproveitando este gancho, a pauta de direitos e deveres é fundamental para a gente entender nosso papel no mundo, nossa forma de contribuir com o cidadão, e certamente todas essas obras que você leu e que te inspiraram são um bom tom para isso, mas de direitos e deveres, para atuar diretamente na área do direito é outra coisa. Como é que você optou por essa área no seu início de carreira, né? E por qual motivo você mudou de área depois? E essa conversa, Jéssica, é muito importante porque tem muitos jovens que nos ouvem, muitos professores nas escolas que utilizam esse material para inspirar as novas gerações, e muitas pessoas de todas as idades, a minha querida audiência que nos acompanha aqui, que trabalha com projetos sociais, que trabalha no ambiente corporativo, que não trabalha, que está estudando, né? Vários públicos que ficam com aquela dúvida. Eu me sinto pressionado, será que eu tenho que escolher uma coisa ou outra, depois eu não posso mudar? Você pode nos contar um pouco sobre isso, como quem viveu isso. Então, eu acho que quando criança, assim, eu acho que ter contato com esses livros me fomentou muito, assim, eu acho que eu tinha um desejo de ser cientista social, na verdade, sabe? De encontrar as respostas, criar ciência sobre como a sociedade deveria, enfim, agir e tudo mais. Mas a gente vive muito nessa sociedade muito tradicional, e eu acho que a minha família era esse núcleo muito familiar, muito tradicional, de que a gente tinha essa diferença até de gênero, né? Eu gostava de ler, eu era de humanas, o meu irmão gostava de conta, ele era de exatas, então a minha família embutia muito isso na gente, né? O meu irmão iria fazer engenharia e eu iria fazer direito. E isso repercutiu na gente por muito tempo, assim. E olha que eu sempre gostei de ciência de forma muito ampla, então até hoje, eu adoro ciência diversa, assim, números exatas também é uma paixão. Mas até então eu me senti presa nesses vieses. E aí uma outra questão foi justamente o fato de ter essa limitação de acesso ao conhecimento diverso. Então, na minha cidade, não tinha faculdade de outras habilidades diferentes, sabe? Não tinha uma coisa que eu sempre quis cursar e não tinha acesso, era relações internacionais. Então, eu tive que escolher com base nas opções que eu tinha naquele momento,
E aí eu tinha um leque muito limitado de faculdades e eu achei que a melhor opção era direito, porque ia me dar uma carreira estável e uma segurança, mas eu também iria fazer justiça, né? Então acho que esse era o objetivo. Minha família ficou super feliz e era para eles o que eu devia ter feito mesmo. E eu era muito jovem também, eu tinha 15 anos na época, então eu tinha viajar e morar em outro estado para estudar era uma barreira também por causa da minha idade. Então foi uma coisa que eu não tive coragem de fazer naquela época. Eu tive uma opção, mas eu não tive coragem. E por muito tempo eu tentei me consolar no sentido de, né, eu vou gostar desse curso, eu gosto de ler, então vai ser fácil. E por muito tempo eu tentei muito embarcar nessa jornada de seguir essa carreira que era o que minha família esperava, que era o que todo mundo, né, aplaudia no sentido de valorizar. Mas foi quando eu fui percebendo que o meu perfil não era aquele, sabe, assim. Eu acho que envolve muito autoconhecimento. Eu sempre digo que se eu tivesse acesso a outros tipos de graduações quando eu era mais nova, direito não teria sido a minha primeira opção. Mas eu não tiro a experiência e os aprendizados que eu trouxe tanto da graduação quanto da experiência profissional no mundo jurídico. Mas eu tive que me encontrar meu caminho depois disso. Então eu tive que me fazer esse processo de autoconhecimento, entender um pouquinho do meu perfil, das minhas inquietações, do meu perfil muito lógico, muito objetivo, muito prático. Então, acho que por isso que hoje em dia é tão fácil eu me trabalhar com gestão de projetos, porque eu tenho esse raciocínio mais, né, lógico. Mas o Humanas está ali comigo também, porque eu trabalho com impacto e trabalho olhando para o ser humano. Então, eu tive que me inserir em várias experiências diversas até eu encontrar o que eu gostava. O voluntariado me ajudou muito nisso. E foi através dele que eu fui encontrando esse caminho para trabalhar com impacto social. Então, comecei a migrar de carreira, digamos assim, me inscrevendo em outras experiências e feliz de ter essa abertura para migrar de carreira, né? Porque essas empresas que eu fui passando por elas valorizavam não minha graduação, mas o que eu sabia fazer e o que eu estava disposta a entregar enquanto resultado de cotidiano. E as minhas experiências ajudaram muito nesse sentido, assim, de dar exemplos de como eu poderia realizar minhas tarefas, graduações à parte, mas o quanto eu estava disposta ali a aprender também e construir um novo projeto e uma nova ação. É muito especial essa sua fala você fez o melhor que você tinha, né, o melhor que você podia fazer com as opções que você tinha, então você aproveitou e depois nada disso se perde. Aí tem muita gente que se desespera, né? Vou ter que mudar, então vou jogar tudo fora. É o jeito que a gente enxerga e como a gente leva isso te ajudou, e você citou aqui na sua parte lógica, na sua parte objetiva, e isso ajuda muito na parte de gestão. Agora tem um ponto interessante aqui, você é uma pessoa inquieta, e isso com certeza interferiu na sua decisão, além de precoce. Gente, a Jéssica foi alfabetizada muito cedo, então ela está falando aqui dos 15 anos, ela entrou na faculdade antes que todo mundo, pulou 2 anos na escola, então a gente está falando aqui com a nossa gênia do poder dos jovens, que é uma honra para nós. Então, o fato de você ser inquieta ajudou na sua decisão de atuar em vários projetos ao mesmo tempo. Agora, Jéssica, tem gente que reclama que não consegue gerir um projeto só. E qual é o seu segredo para gerir 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projetos de causas que você apoia e admira, tudo ao mesmo tempo? Então, conta um pouco para a gente quais são esses 8 projetos. Eu citei um pouco na sua biografia. Então, quem está chegando agora, aqui estamos no Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, conversando com a Jéssica Pereira, que vai contar para a gente o segredo de, ao mesmo tempo, lidar com 8 projetos. Como é que você se programa? Você usa alguma ferramenta? Financeiramente é viável isso tudo? E sua saúde mental? Né? Não é muita coisa para uma pessoa só? Estou curiosa para saber. Nossa, eu acho que essa pergunta é muito importante. Eu brinco que eu passei tanto tempo assim lutando contra estar no mundo de impacto, né? Especialmente focando no direito, estudando para concurso, que eu estava em crise de abstinência. Então, quando eu comecei, eu queria entrar em tudo que eu podia ver pela frente, porque eu não queria perder mais nenhum um dia, nenhum ano, nenhum momento de oportunidade nesse sentido. E aí foi isso, eu fui muito nesse processo de experimentação. Então, eu trabalhei em áreas diversas de voluntariado, de comunicação e tudo mais, mas isso me ajudou muito a entender o que eu gosto e o que eu sei fazer bem e o que é fácil para mim. Então, assim, hoje eu chego nesse momento de conseguir fazer isso de uma forma mais leve,
porque as atividades até são muito parecidas, assim, eu consigo ter atribuições muito similares. Eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar, né, em 4 projetos de um jeito e 4 projetos em uma coisa muito distinta, fazendo uma coisa que eu não tenho tanta habilidade. Vou dar o exemplo de comunicação, porque eu não sou uma boa designer, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que exigiria muitas horas do meu dia. Mas uma coisa que aconteceu, assim, eu passei por um processo de realmente ver como eu gastava o meu tempo, as minhas horas do dia. Então, numa conta bem simples de padaria, que eu também não quero influenciar as pessoas a deixarem o lazer e outras coisas de lado, mas eu fazia aquela conta. Eu trabalho 8 horas por dia, eu durmo 8, eu tenho 8 horas do meu dia para fazer outras coisas. Então, se eu gasto, por exemplo, 4 com comer, tomar banho, fazer coisas essenciais, ainda sobram 4 para fazer uma outra coisa, aprender um idioma, fazer o voluntariado. E quando você coloca um voluntariado na sua semana, não são todos os dias, né? Geralmente a gente faz um compromisso de 5 horas por semana. Se você divide isso na sua semana, é 1 horinha por dia. Então, assim, às vezes a gente realmente perde 1 hora no celular sem nem perceber que foi. E aí, quando eu comecei a falar, poxa, em vez de eu passar 1 hora, assim, rapidinho, perdendo tempo, que eu digo no sentido de fazer uma atividade que eu nem vi o tempo passar, eu poderia doar 1 horinha, 2 em outra coisa. E aí eu fui somando essa horinha de uma coisa, a horinha de outra, e aí na segunda eu faço uma coisa, na terça eu faço outra. Então, uma coisa que me ajuda muito hoje, o Google Calendar é o meu melhor amigo, assim. Porque nele eu vejo toda essa tabela de horários à minha disposição, e ali eu encaixo, né? 1 horinha ali pela manhã num projeto, 1 horinha na semana na outra, e assim eu consigo dosar realmente como que eu divido minhas horas durante a semana. E outra coisa que eu faço também é não menosprezar 10 minutinhos, 15 minutinhos, 30 minutinhos. Então, se eu puder gastar aqueles minutinhos em alguma atividade específica, eu realmente faço. Eu não vou pensar do tipo, eu só tenho meia horinha, eu não vou fazer aquilo porque eu não tenho tempo. Então eu vou encaixando. Isso, claro, me trouxe alguns problemas de saúde, porque às vezes eu dizia sim para muita coisa, e o problema é quando as coisas saem do planejado, porque às vezes, assim, caso entregas importantes na mesma época e tudo mais. Então, eu acho que eu tive que ter muito, assim, ter um processo de resiliência emocional também para lidar com esses momentos. Então, me cobrar menos, ser realista com o que eu posso entregar, porque eu acho que também teve essa questão de falar não às vezes, ou de ser flexível no que eu, né, de às vezes diminuir algumas entregas porque era possível naquele momento. Então, acho que foram alguns processos nesse sentido. Mas eu acho que muita gente me pergunta como começar a voluntariar. Então, eu acho que o primeiro passo também é encontrar essa causa que te move. Né? Eu tenho amigos que trabalham com causa animal, então, assim, adora resgatar cachorros e tudo mais, e animais. Então, acho que você encontrar um lugar para você dedicar essas horas de trabalho, porque você apoia organizações que já estão fazendo aquilo, assim. E eu tenho amigos que são ótimos em designers, eu falo, gente, se eu voluntaria para fazer 1 horinha ali de apoiar com comunicação para uma ONG, porque ela deve estar precisando pra caramba, e é uma coisa que para você é fácil, então às vezes você consegue fazer de uma forma mais rápida e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, não menosprezar as horas do nosso dia e encontrar ferramentas que te ajudem a ter essa melhor visão, assim, de como que você organiza essas horas. Um espetáculo. E tem até uma frase, né? O que você faz com as suas 24 horas? Aí tem várias. Madre Teresa de Calcutá, vários nomes também tiveram 24 horas por dia. Eu tô desconfiada que seu dia não é dessa dimensão, então deve ter mais que 24 horas. A minha querida audiência também deve estar com o mesmo questionamento. Acho que esse dia aí ele é um pouco mais extenso, mas é ótima essa dica do tempo, esse tempo de um lazer digital, que realmente, quando você viu, se você está olhando uma rede social, pá, meia hora passa voando. Então, o que você fez nessa meia hora? Quem você ajudou nessa meia hora? Que transformação no mundo você fez nessa meia hora? E não é uma questão de não ter essa meia hora, se você gosta disso, né? Mas é uma questão de dividir seu tempo e não ser sugado, né, por essas tecnologias muitas vezes viciantes que te tiram do prumo. Você citou na sua conversa a Lala. A Lala, que tem
Mas tem vários jovens inspiradores, vários transformadores que vêm da Lala, né, a Academia Latino-Americana de Lideranças. E conta um pouquinho para a gente, assim, para quem não conhece o que é a Lala. E a Lala é um criadouro, uma palavra bonita, assim, de jovens sociotransformadores. Né? Tem muita gente que já veio aqui no programa que é Lala. E esses jovens estão fazendo a diferença em vários setores. Só que tem gente que é estereotipo, esses jovens dizendo que são nem trabalham, nem estudam, nem estão nem aí para a sociedade e para o planeta. Essa realidade que você está vendo dos jovens que estão vindo aí, a gente sabe que sempre tem de tudo, mas conta uma boa notícia para a gente inspirar as pessoas que às vezes se desanimam, ou os jovens que nos assistem nas escolas, né, as crianças que estão se projetando, se inspirando em você, Jéssica, como futuro, né, o que eu quero ser quando crescer. Como é que está essa juventude hoje? Então, eu sou apaixonada pelos projetos e pelo impacto da Lala, justamente por isso, assim, os líderes da Lala são pessoas inquietas também, assim, eles têm esse processo de ver situações e querer resolvê-las, e às vezes não é uma coisa muito complexa, assim, eu acho que o processo de liderança não é você ser aquele personagem de filme, né? É você ser uma pessoa real que está buscando agir para mudar uma situação, uma realidade. E esse é o processo da Lala, né? São jovens transformacionais que querem melhorar suas comunidades. E aí a gente tem o foco em jovens da América Latina e do quanto a gente precisa, né, que os jovens da América Latina se estruturem, criem redes de apoios e se ajudem nesse processo de transformação. Então, a Lala acaba sendo esse celeiro, e o que eu gosto muito da formação de liderança da Lala é justamente o quanto a gente forma esses jovens com um senso crítico muito potente, assim, de como eles não necessariamente eles têm que seguir padrões ou seguir modelos pré-prontos, realmente de como que eles vão fazendo perguntas e descobrindo quem eles são como líderes, e isso difere muito de pessoa para pessoa, né? Então, assim, tem vários projetos que surgiram depois do Bootcamp da Lala, então eles passam pela formação, descobrem realmente como se conectar com a causa, como se conectar com ações transformadoras e saem dali realmente já com a mão na massa, já criando projeto e já chamando pessoas para trabalharem juntos com eles, e a gente vê as coisas crescendo de uma forma muito bonita. Então, eu vejo muito jovem criando impacto, e é uma coisa que eu passei muito enquanto mais nova, que é essa questão também do etarismo, né? Então, a gente tem vários questionamentos do tipo, os jovens são o futuro, mas os jovens estão realizando agora, já no presente, e eles têm esse poder. Às vezes a gente não dá voz, às vezes a gente subestima, às vezes a gente duvida, né? Ou então aquela menospreza no sentido de, isso é um projeto de jovem que talvez não tenha tanta responsabilidade. E eles têm muita paixão, né? Eu também sou muito apaixonada pelo impacto, e eu vejo isso nos outros jovens, e eu fico muito feliz de estar nessa comunidade de pessoas que realmente são extremamente apaixonadas por impacto e por transformar a sociedade de uma forma positiva, assim. Gente, está aqui nosso programa que é para isso, dar voz e vez às novas gerações. Tem muito trabalho incrível, tem muita gente fazendo coisas maravilhosas. Então, você que vem com esse discurso do neném, rever seu repertório, porque tem muita gente transformando. Eu realmente me inspiro todos os dias nas pessoas que me acompanham no programa, na Educação para Gentileza e Generosidade. Eu sou naturalmente entusiasmada, e essa energia das novas gerações e dos projetos que estão surgindo por aí, que às vezes não estão na lista dos rankings, as pessoas não estão necessariamente preocupadas com algumas preocupações, digamos, que estão em jogo em outros territórios. As pessoas, os jovens, estão preocupados efetivamente em fazer a mudança lá na ponta. E aproveito esta fala aqui. Você tem experiência dos dois lados. Se é que tem dois lados, tem vários lados, mas sim, do lado empresarial corporativo e no lado do terceiro setor. Então vem lá aquela pergunta. Em tempos de conscientização sobre os perigos das relações tóxicas, do desrespeito, da polarização, da intolerância generalizada, essa questão de burnout, né? Como é que você vê o ambiente de trabalho nos projetos sociais, o que muda e o que não muda? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, eu acho que se for considerar minha experiência informal, já tinha esse conhecimento de relações de trabalho e de poder, né? Mas, assim, a minha experiência no direito foi muito permeada por esse ambiente hierarquizado,
a gente tinha que esperar o nosso lugar, no nosso momento de fala em momentos muito limitados. Então é isso, né? De que, assim, quando que vão me dar essa voz e esse momento, assim, para eu me expressar e tudo mais. Então, era justamente essa dificuldade que eu tinha no mundo do jurídico. A gente tinha esse ambiente burocratizado, que tinha preconceitos de idade, né? Eu era uma jovem mulher, então tinha essa questão do sexismo. O ambiente de trabalho tradicional é muito limitador, às vezes. E quando eu fiz essa migração de carreira para setor de impacto corporativo, houve muito essa mudança para ambientes mais horizontais. Então, eu já tinha um espaço maior para falar sobre, né, as minhas ideias, os meus anseios, as minhas vontades de desenvolver habilidades. Acho que tem esse foco também no que a gente está se desenvolvendo e como a gente aprende muito rápido, porque eu acho que tem uma diferença muito grande de setores, porque você trabalha em equipes menores, às vezes com pessoas desenvolvendo ali mil utilidades, porque a gente às vezes não tem estruturas muito grandes para apoiar a gente, né? Mas eu acho que uma grande ponto de atenção é que mesmo no ambiente de terceiro setor a gente vai encontrar desafios do ambiente corporativo também. O burnout também é muito comum, e eu acho que tem essa problemática de que as pessoas que trabalham com impacto, as pessoas que são muito apaixonadas, elas vão se doar 3 vezes mais por uma coisa, porque elas gostam tanto daquilo, que elas vão ali realmente se doar extremamente. E às vezes isso traz prejuízo para a saúde, isso traz realmente algumas desvalorizações que acontecem, e que a gente também tem que estar muito atento. Eu acho que tem que continuar mantendo esse olhar crítico das empresas que a gente admira e de como que a gente integra elas, sem perder essa saúde, né, no trabalho e essa conscientização dos nossos limites enquanto profissionais. Eu acho que tem que haver essa transformação também no impacto social, já que a gente vende essa pauta, né, de bem-estar, por que a gente não implementa também nas nossas empresas? Mas são pessoas, eu acho que quando eu era mais nova eu tinha muito uma visão muito purista, assim, então se eu visse algum problema numa empresa, eu geralmente criava uma resistência muito grande. Hoje eu percebo que todo mundo, né, são pessoas que passam por problemas e têm defeitos, e a gente precisa saber navegar nessas organizações e com essas relações, mas sempre promovendo a mudança, sempre pensando realmente em estratégias de segurança para as pessoas que estão na equipe e de como a gente se apoia mutuamente, né? Mas eu acho que mais importante do que de tudo é a gente conseguir enxergar essas situações e dar voz a elas também, sabe? Eu acho que não vale você estar ali super cheio de tarefas, de trabalhos, e não compartilhar isso com a sua equipe, não compartilhar com os superiores, de que você precisa também desse cuidado pessoal enquanto está desenvolvendo suas atividades no terceiro setor. Queria ser aquele estigma, né? Que estou no terceiro setor, então está tudo lindo, bonito, maravilhoso, todo mundo é gentil e generoso. Então, você que está tomando essa decisão, né? Que pensando no seu futuro, escolhendo sua carreira, você pode ser a mudança dentro do seu ambiente de trabalho. Por isso que a gente sempre tem o nosso mantra aqui dos nossos 7 princípios: gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Um pacote, uma combinação, um blend, a expressão que você quiser usar, um mix, é muito importante para as boas relações. Então, algo muito interessante que a Jéssica compartilhou com a gente no começo sobre redes de relacionamento. E muitos dos jovens que nos acompanham, que nos procuram aqui no programa, que entram no chat depois para tirar dúvidas, perguntam como eu faço a minha rede de relacionamento. Então, a Jéssica é especializada nesse assunto, redes de network, redes de relacionamento. Como é que a gente constrói, Jéssica, uma rede que seja potente e eficiente? Quem deve fazer parte dessa rede? Parece uma pergunta assim, tá. Não, porque é um trabalho muito desafiador, é um trabalho complexo e, mais que isso, é um trabalho determinante para o seu futuro. Seja lá em que instância você estiver, se você está na sala de aula, seja lá em qual nível, se você já é um gestor, a sua rede de relacionamentos, não tem um ditado? Diga-me com quem andas, direi quem és. Daí, como é que a gente faz para manter a rede ativa? Não adianta só montar a rede tem que estar viva. Então, para quem está pensando em montar a sua rede, para quem quer manter a sua rede, qual a sua principal dica, a sua principal recomendação? Tem uma palavra que a gente usa muito, acho que até na Lala, assim, é sobre a intencionalidade, né? Então, de como que você
deixa claras as suas intenções no mundo, nas suas atividades, e isso te beneficia de volta. Eu sempre digo que o network, ele me permite chegar até onde eu cheguei, porque ele foi o pontapé inicial para a minha transição de carreira, né? No voluntariado, eu fiz amizade com dois amigos que hoje são cofundadores da Actum comigo. E como que a gente criou a Actum? A gente não tinha uma intenção de criar uma organização. A gente queria muito ajudar outras pessoas a acessarem aquela oportunidade de liderança que a gente voluntariou ali. A gente resolveu ajudar uma pessoa, então a gente resolveu dar uma isenção para um aluno de uma escola pública. A gente se importou, acho que essa generosidade e gentileza nesse sentido de empatia, né? A gente se importou tanto com os outros alunos que a gente começou a usar a nossa família no sentido de conversar com a nossa família sobre esses nossos sentimentos e de, poxa, queria levar mais jovens para o programa de liderança, como que a gente faz isso? E as pessoas começaram a se movimentar à nossa volta para custear outros 8 jovens. Então, no final, acho que a gente levou 9 pessoas para o programa de liderança, usando nossa rede de apoio, nossa família, minha mãe, meu irmão, colega de trabalho. Então, todo mundo foi custeando uma inscrição ali. Então, a gente viu o poder da rede de uma forma tão, assim, potente e motivou a gente a criar a nossa própria organização. Mas uma coisa que a gente tem sempre que pensar quando a gente está criando essas redes, assim, da intencionalidade da gente falar para o mundo o que a gente está interessado em realizar, mas a gente gerar conexões a partir da generosidade. Então, assim, como que aquela pessoa me beneficia, né? O que aquela pessoa me traz, mas como que eu posso ajudar ela no futuro? Eu acho que sempre deixar isso muito... esse olhar muito atento. Então, as pessoas com quem eu me conecto hoje, eu me conecto buscando ajuda para algum dos meus projetos, sempre que eu vejo alguma oportunidade para elas, eu lembro, eu ligo, eu mando mensagem, eu falo, olha, ela que está aqui, lembrei de você também, como que eu posso te ajudar? Porque tem que ser uma coisa de mão dupla, né? Não pode ser uma coisa que você só se beneficia das pessoas ao seu redor e não dá nada em troca. Então, eu acho que quando você cria essa rede de apoio, é isso, assim, você tem que dar e receber realmente para essas pessoas e vai acontecer naturalmente, mais cedo ou mais tarde elas vão te dar uma ajuda assim que você nem contava, uma coisa super importante, significativa no seu projeto, na sua vida pessoal, profissional, e as coisas vão acontecendo muito naturalmente, pelo menos para mim foi assim, porque né, as oportunidades que eu tenho hoje realmente são muito consequências, assim, acho que todos os projetos, todos eles foram surgindo, assim, de um surgiu para outro, por causa de eu ter aceitado dar uma mentoria para um projeto, eu fui considerada para outra coisa, então a rede network, ela também pode ser muito dinâmica se você se colocar em movimento. Olha, que espetáculo. Agora que eu tô vendo aqui, o tempo voou. O tempo voou. Como acontece aqui nesse programa, eu não sei o que acontece, acho que o pessoal de produção, eles aceleram o espaço-tempo, né, ou pelo menos o tempo, que sempre... E tem várias menções da nossa convidada especial, prodígio, super gênia, que trouxe inspirações lindíssimas. A questão que me tocou muito, inicial, né? Os líderes mundiais e quem são esses líderes, em quem a gente se inspira hoje. Então, vale ler, gente. Nem tudo tá no Google. Tem gente que deu uma busca esses dias. Estava até com uma pessoa que falou assim: ah, não, achei no Google isso. Mas o mundo todo não tá no Google. Tem livros, tem outras coisas também. Tem conversas com as pessoas, tem outros espaços de troca que são super importantes. A crise de abstinência social, achei espetacular essa colocação. Me deu uma crise de abstinência social, né? O que eu faço para mudar o mundo? O tempo, como é que a gente faz a gestão do nosso tempo? Gente, a vida é essa. Há quem acredite em outras formatações aí, né? Cada um com as suas crenças, mas no momento o que a gente sabe é que esse nosso dia tem 24 horas. Então, o que você está fazendo do seu tempo? Como é que você está organizando a sua vida? Que tempo você está dedicando para quê? E quando a gente fala em legado, né, não é aquele legado que eu vou deixar, de herança, mas o legado se faz hoje. Né, o que a gente está deixando de transformação? Entre tantas outras informações, a empatia que transborda em ação. Que coisa mais linda, Jéssica. Aumentar a confiança, né? Esse pensamento. Você não, como dizer, você chegou cedo na fase dos porquês e continua na fase dos porquês. Isso é muito lindo. Acho que é uma característica que todo mundo precisa manter essa fase dos porquês. E a questão da intencionalidade da gente se importar. Porque tem tanta anotação aqui.
a conexão gerada pela generosidade, então uma forma muito bonita e sofisticada de pensar em redes de relacionamento, as trocas que são sempre uma economia das dádivas, né, de mãos, várias mãos, é um circuito e não é só uma coisa de toma lá da cá, acabou, fui embora, fui, e pensar nas consequências, né, todo mundo quer aquilo na hora, mas se você não pensa nas consequências. Quanta riqueza, quanta inspiração, a gente tem, estamos aqui concluindo o nosso tempo, eu queria que você deixasse uma palavra, qual é a palavra mágica que te guia, que te inspira, que pode inspirar a nossa querida audiência também? Eu acho que ação, inclusive actum significa ação em latim, e é justamente isso. Comece pequeno, sabe? Mas comece. Eu acho que dar o primeiro passo é o mais importante, é você realmente se movimentar. As coisas vão crescendo, se você quiser que cresça, claro, né? Porque às vezes não é esse o objetivo, mas enfim, inclua pequenas ações no seu dia a dia e ação realmente é uma palavra que move o mundo, move as pessoas e gera resultado. Bom, eu tô radiante, eu tô super inspirada e tenho certeza que a nossa querida audiência também. A ação, comece do tamanho que você quiser, mas comece, né? Começar já é um grande salto, por isso que a gente acredita nas competências sociotransformacionais, que a gente vai lá e faz alguma coisa, porque de reclamar, já tem muita gente reclamando, né? Senso crítico e tal, agora é ir lá e fazer alguma coisa. Jéssica, imensamente grata por sua participação em nome da educação, para a gentileza e generosidade em nome do Observatório do Terceiro Setor. Você vai voltar no nosso programa em breve, porque eu tenho certeza que se você já estava com 8 projetos, daqui a pouco você vai estar com sei lá quantos. Não é nenhuma pressão, é só um fato, é uma constatação. Então, super obrigada pela inspiração e com certeza, eu não estou nem questionando, com certeza a sua contribuição vai iluminar muita gente, especialmente essa nova geração aí que precisa de boas referências. Imagina, obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você hoje e contar essa história para todo mundo. Espero que vocês gostem. Eva, muito bom. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Jéssica. Até. Tchau, tchau.